Bom, vamos lá então. Quero honrar as pessoas que estão aqui. E o objetivo dessa semana, pessoal, né, é realmente a gente poder desenvolver ferramentas que vão nos ajudar a potencializar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Já tem uma velha frase muito verdadeira que transmite essa mensagem, né? Quem cuida da mente, cuida da vida. E a gente vai falar então um pouco sobre isso hoje. Vamos falar um pouco sobre a mente, vamos falar sobre a vida. O que eu reservei para refletir com você hoje, nessas sementes que eu quero compartilhar com o seu coração, eu quero me apresentar para quem não me conhece e falar do nosso objetivo aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou pastor na comunidade cristã de Ribeirão Preto, como profissão, eu sou psicólogo, atuando no serviço público e na psicologia clínica, e o meu objetivo aqui, né, o próprio canal chama Cristãos Emocionalmente Saudáveis. Então, ele não é um canal de psicologia, embora eu seja psicólogo de formação e atuação, né, sou especialista em psicologia clínica, em terapia cognitiva comportamental, mas esse canal aqui, ele é um canal, né, que foi criado nessa página com o objetivo de compartilhar princípios de saúde mental e emocional, né, a todas as pessoas. Nós vamos trabalhar aqui princípios cristãos, princípios científicos, né, que possam contribuir para que as pessoas vivam uma vida mais plena em sua saúde mental e saúde emocional. Tá bom? Então, eu quero fazer essas considerações para dizer assim, que eu estou aqui, né, como cristão, estou aqui como pastor, como alguém que tem essa informação na área de saúde mental, mas estou fazendo essas considerações para que eu tenha liberdade de conversar com você que está aqui conectado comigo, né, como pastor, como um cristão, né, com formação em saúde mental, e ter essa liberdade de compartilhar algumas reflexões com vocês nesse sentido, ok? Então, para que fique esclarecidas essas questões, vamos lá. Pois bem, por que é importante, gente, nós falarmos sobre esse assunto? Nós precisamos falar sobre saúde mental, nós precisamos falar sobre saúde emocional por muitos assuntos. Um dos porquês é que o assunto saúde emocional, quando a gente fala de saúde emocional, nós estamos falando de uma área que afeta todas as áreas da vida. Quando a saúde mental, quando a saúde emocional não está bem, isso gera impacto. Você há de concordar comigo? Gera impacto nos nossos relacionamentos familiares, gera impacto nos nossos relacionamentos de trabalho, na nossa produtividade, na nossa concentração. Quando o nosso emocional não está bem, isso gera impacto na igreja, nas nossas atividades ministeriais. Quando o emocional de uma pessoa não está bem, várias áreas da vida dessa pessoa é impactado. Por quê? Porque quem cuida da mente cuida da vida. Se a minha vida emocional ela não está bem, o que vai acontecer? Nós vamos sentir o impacto disso em várias áreas da nossa vida. Então, por isso que é importante nós falarmos sobre esse assunto. Nós precisamos falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional, porque quando a gente olha para o mundo que a gente está vivendo, nós temos nos assustado com o crescente diagnóstico, né, dos problemas de saúde mental. Nós temos visto, infelizmente, crescendo o número de diagnósticos de depressão, o número de diagnósticos de transtornos da ansiedade, o número de diagnósticos de muitas doenças psiquiátricas, né, que revelam um sofrimento psíquico muito forte. Então, nós precisamos, de fato, falar sobre esse assunto, porque assunto de saúde mental é assunto de total interesse do coração de Deus. Eu quero dizer para você que Deus se importa com a saúde mental, com a saúde emocional dos seus filhos, né? Deus leva muito a sério e se importa com as suas emoções, com as emoções da sua família. Então, a primeira afirmação que eu queria fazer para você hoje, nós vamos trabalhar hoje as bases, né, de um bem-estar emocional.
eu vou refletir com você, né, em tempos de pandemia, nós estamos vivendo esse desafio no mundo, não é verdade? Que é essa pandemia, né, esse combate ao coronavírus, né, a Covid-19, e quanto que os desdobramentos disso está afetando demais a saúde mental das pessoas, está afetando a saúde conjugal de muita gente, né? Então, quando a gente olha esse quadro que a gente vive no globo, né, que a gente vive no mundo, os problemas que a gente vive, tanto de ordem econômica quanto de ordem de saúde, né, no mundo atual, tem gerado um impacto emocional negativo na vida de muita gente, níveis de estresse aumentando, níveis de ansiedade aumentando, conflitos, muitas pessoas, né, experimentando conflitos dentro de casa, né, pelo excesso de convivência entre esposo e esposa, entre filhos e pais, pais e filhos, entre irmãos. Então, o ser humano está precisando se reinventar, porque as pessoas estão experimentando, né, desafios emocionais muito fortes, né, desafios relacionais, desafios de comunicação. Todos nós estamos nos reinventando, não é verdade? Eu que atuava, saía do serviço público, ia para o serviço no consultório, e agora tive que migrar e atendendo 100% online, atendendo as pessoas, né, por chamada de vídeo. Tudo isso é muito desafiador para todos nós. É um momento de adaptação, é um momento de reflexão, é um momento de extrairmos lições. Se você encarar essa pandemia, essa crise que a gente está vivendo, com uma oportunidade de crescimento, a sua vida nunca mais será a mesma. Sabe? Eu sei que às vezes muitos de vocês têm vivido aquela sensação de cadê a vida que estava aqui? De repente tudo está mudando, festas de casamento sendo canceladas, festas de aniversário sendo suspensas, tantas coisas acontecendo, tantas mudanças acontecendo nesse mundo, né? Antigamente, para a gente poder ir no mercado era a coisa mais simples do mundo, hoje parece uma operação de guerra, né? É tanta coisa acontecendo que as pessoas têm se questionado, né? Perguntado, meu Deus, cadê o mundo que estava aqui? Cadê a estabilidade que estava aqui? E eu quero te encorajar afirmando para você que é possível você e eu desfrutarmos de saúde mental, desfrutarmos de saúde emocional em tempos de instabilidade. É possível você e eu desfrutarmos, sermos cristãos emocionalmente saudáveis em tempos desafiadores como nós estamos vivendo. Você é um cristão, nós somos cristãos, nós temos como base da nossa vida, como fundamento da nossa vida, o Senhor Jesus e a sua palavra. Nós vamos enfrentar essa crise de uma forma diferente. Porém, somos seres humanos, não é verdade? Então, se você quer ser um cristão emocionalmente saudável, quem quer aí, quem está conectado comigo, que quer ser um cristão emocionalmente saudável? Se você quer, você vai escrever, eu quero, né? Eu quero ser esse cristão emocionalmente saudável. Eu quero ser um cristão que vive uma vida emocionalmente saudável. Eu espero que você queira mesmo isso, né? Eu quero de todo o meu coração ser um cristão emocionalmente saudável. Então, a primeira afirmação que eu quero fazer aqui nessa semana, né, de saúde emocional é que um cristão emocionalmente saudável, ele entende que ele é humano. E como ser humano, nós estamos sujeitos, né? Nós temos muitas potencialidades, mas nós temos também limitações, né? E nós precisamos admitir que nós somos seres vulneráveis, somos seres que experimentam limitações, né? E muitas vezes nós, se não tomarmos cuidados, queridos, nós acabamos negando, né? Negando a nossa humanidade, né? Negando a nossa humanidade. Uma coisa é você ser um cristão que sim, que crucifica a sua carne, que renuncia aquilo que é errado, mas isso não significa, ser cristão não significa anulação da humanidade, entrar em contato com os sentimentos, né? Então, uma coisa que precisa ficar importante para você, pedagogicamente, para a gente entender melhor. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial e espiritual. Grave isso. Os seres humanos, nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Talvez você pergunta, mas Vitor, o que é isso? O que você está falando? Você está falando grego para mim. Essa é uma expressão que a gente usa na ciência,
né, para descrever, para poder definir o ser humano de uma maneira simplificada, né? Embora somos um ser muito complexo, né, muito peculiar. É tão interessante, Deus é tão tremendo, gente, que Deus fez o ser humano de uma maneira, como Davi expressa, né, assombrosamente maravilhosa, né, quando a gente olha no Salmo 139, né? Mas você e eu somos, de maneira simplificada, não tirando a complexidade e a profundidade de quem somos, mas o ser humano, ele é um ser biopsicossocial e espiritual. Ou seja, isso significa que nós somos um ser biológico, somos um ser que tem uma psique, ou seja, uma vida psicológica, né, um processo mental, somos um ser social e somos um ser espiritual. Primeiro, então, o conceito que você precisa compreender para ser um cristão emocionalmente saudável, né? Você precisa, sim, a base de tudo na nossa vida, né? A sua própria identidade como cristão já traz essa premissa, já traz isso embutido, que você é alguém que tem Jesus como Senhor da sua vida, que você é alguém que entregou, que confessou Jesus como o Senhor da sua vida e no seu coração creu que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, essa é a base. E aí, com base nesse fundamento que é Jesus, com base nesse fundamento que é o novo nascimento, que é ter a presença do Espírito Santo habitando na sua vida, nós precisamos entender que um cristão, que um ser humano em geral, é um ser biopsicossocial e espiritual. Isso significa que nós somos um ser que tem um corpo, nós somos um ser que tem uma alma, uma psique, nós somos um ser social, ou seja, nós somos um ser que vive em sociedade, nos desenvolvemos através das relações sociais, não é verdade? Você aprendeu a falar as primeiras palavras, não foi automático. Você aprendeu a falar as primeiras palavras porque através da relação social com seu pai, com sua mãe, avós, cuidadores, quem cuidou de você, você foi sendo estimulado e desenvolvido. Nós somos um ser, então, bio, psico, social e espiritual. Quando a gente fala que nós somos um ser espiritual, isso significa que o ser humano, a nosso verdadeiro eu, né, é o nosso espírito, somos um ser espiritual, né? Deus é espírito e nos criou como seres espirituais, que é essa parte, esse aspecto da nossa vida na qual nos relacionamos com Deus, né? Nós somos um ser espiritual. Então é muito importante que você entenda, eu sou um ser espiritual. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, né, que o Deus da paz vos santifique inteiramente e que todo o espírito, alma e o corpo de vocês permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então nós somos um ser grava essa frase que é difícil aí, mas não é tão difícil. Eu vou escrever ela aqui na linha do tempo para você memorizar. Somos seres biopsicossocial espiritual. Então você tem essas dimensões na sua vida, né? Nós acostumamos, né, separar, né? Geralmente a gente fala só espírito, alma e corpo. De fato, isso é verdade, né? A teologia bíblica é correta. Mas aqui eu estou fazendo uma esmiuçando o aspecto social também para você poder dividir. Então todo ser humano é um ser biopsicossocial espiritual. Temos um biológico, que é o nosso corpo, né? Esse corpo, eles têm influências genéticas dos nossos pais, né? Dos nossos antepassados. Somos um ser que tem uma mente, temos uma alma, uma psique, né? E quando a gente está falando de alma, de psique, nós estamos falando do nosso processo mental, nós estamos falando que nós somos seres que pensam, seres que sentem, seres que se comportam, seres que fazem escolhas, nós somos pessoas que raciocinam, nós somos pessoas que realizam reflexão, processo reflexivo. Então você tem uma alma, essa sede dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Então é muito importante que você saiba separar essas coisas. Somos seres também sociais, ou seja, nós vivemos em sociedade. A nossa primeira sociedade, a micro-sociedade família, né? Tudo começa, né? A família é a base de tudo, é onde tudo começa. As suas primeiras experiências sociais acontecem dentro da sua casa, dentro da sua família, desde quando você é bebê. Na verdade, existem estudos que mostram que a educação começa no ventre. O bebê já recebe influência, cargas de influência, desde ali
do ventre da sua mãe. Então, existe uma influência genética também muito forte na própria gestação, né? Nós somos seres sociais, a gente vive em sociedade, e eu tenho que alertar para vocês que as experiências sociais das pessoas é fonte de vida ou de morte, é fonte de equilíbrio ou desequilíbrio emocional. Muitos traumas, muitas marcas, muitos desequilíbrios emocionais na vida das pessoas estão intimamente conectados à questão de experiências de relacionamento social, seja relacionamento dentro de casa, relacionamentos na escola, relacionamentos no trabalho, relacionamentos amorosos, relacionamentos na igreja, relacionamentos dos mais diversos tipos. A nossa vida, grande parte da nossa saúde, né, ou da nossa doença, do nosso equilíbrio ou desequilíbrio, tem muita influência das nossas experiências sociais, de relacionamentos interpessoais. Somos seres espirituais, né, que foi, como eu disse, que é esse aspecto em nós, da nossa essência espiritual, na qual falamos com Deus. O que acontece, gente? Por que nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional? Porque, como eu te disse, a saúde emocional, ela vai gerar um impacto em todas as áreas da vida. Então, para que você seja esse cristão emocionalmente saudável, é importante que você compreenda que somos seres biopsicossociais. E uma coisa, um segundo conceito que eu queria trazer para você hoje, é que, como diante disso tudo, nós podemos dizer que nós temos uma bagagem de vida. Como que a sua personalidade ela é formada, como que a minha personalidade é formada. Muitas influências foram determinantes, foram impactantes, positivo ou negativamente na sua vida, para você chegar a ser quem você é hoje. Né? A nossa personalidade, né, que está ligada a esse conjunto de características, conjuntos de características, de marcas que compõem a nossa vida, né? Nós temos na nossa personalidade a influência genética. Você sabia que temperamento é herdado? Nós nascemos com uma tendência temperamental. É herdado geneticamente o temperamento das pessoas. Isso não significa que os temperamentos não possam ser trabalhados nos seus excessos ou naquilo que falta. Né? Todo ser humano tem excessos, déficits e aquilo que está em equilíbrio. Mas nós recebemos, quando você pensa, como que a personalidade é formada? Né? Um cristão emocionalmente saudável compreende, né, que ele é produto e produtor da sua história. Né? Nós temos uma bagagem que formou a nossa personalidade, que foi a nossa influência genética, a nossa carga genética, a influência da nossa família de origem. Né? Então, isso envolve as suas vivências, as suas experiências de vida com seus pais, avós, cuidadores, responsáveis, as pessoas que cuidaram de você. As experiências da sua vida, as experiências da sua história, elas foram determinantes para muitas coisas, para você ir desenvolvendo um conjunto de crenças, um conjunto de valores, um conjunto de raciocínios. Então, o modo como você pensa hoje, o modo como você sente, né, o modo como você se comporta, é resultado de muitas influências na formação da sua personalidade. Como eu disse, influência genética, influências familiares, influência do ambiente em que nós vivemos. Por exemplo, de repente existem pessoas que estão conectadas aqui, que quando pensa nos ambientes em que cresceu, né, coleciona memórias muito felizes, memórias positivas, memórias de bons acontecimentos, memórias de boas realizações. Mas existem pessoas que talvez estão conectadas aqui, que quando pensa nos ambientes que viveu no seu passado, quando pensa nas suas experiências de vida, de repente existe uma coleção de memórias, uma coleção de pensamentos que muitas vezes marcaram tão profundamente que até hoje você sente o impacto desses acontecimentos. Né? Tem pessoas que muitas vezes vivenciou, né, nas suas experiências familiares, nas suas experiências escolares, nas suas experiências dos ambientes que viveu, né, nas coisas que viveu de positivo ou negativo, dependendo do grau de acontecimento, né, às vezes é tão marcante que gera um impacto na saúde emocional até hoje na fase adulta. Então, um cristão emocionalmente saudável, ele entende que ele é um ser biopsicossocial. Essa compreensão é importante porque a gente não cai naqueles extremos de querer espiritualizar tudo, né? A gente entende, a gente consegue discernir as coisas, né? O cristão que não tem esse conhecimento acaba muitas vezes fazendo equívocos, interpretando a vida de maneira errada, interpretando as coisas de maneira inadequada. Um cristão
emocionalmente saudável, então entende também isso, que eu tenho uma personalidade que é fruto de uma história, mas essa personalidade, né, que recebeu cargas, influências genéticas, influências do ambiente em que eu cresci, da família que eu vivi, das escolhas, conforme eu fui crescendo, das escolhas que eu fiz, né, diante de tudo isso que foi influenciando a carga da nossa personalidade, a gente desenvolve quem a gente é hoje. Então, quando você pensa quem é você, quando você pensa quem que eu sou hoje, né? Essa pessoa que eu me tornei, eu tenho certeza que você tem uma coleção de memórias saudáveis, mas uma coleção, muitas vezes, de memórias que fazem muito mal para você. E aqui eu vou entrar num outro aspecto. Você quer ser um cristão emocionalmente saudável? Você precisa entender um pouco de como que sua mente funciona. Sabe, gente, tem um versículo na Bíblia, no livro de Oséias, que fala que o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Obviamente que o primeiro conhecimento que destrói as pessoas é a falta do conhecimento de Deus. É a falta do conhecimento da palavra de Deus. É a falta do conhecimento das escrituras de Deus e de sua palavra. Muitas pessoas estão sendo destruídas na sua vida porque falta conhecimento, mas não é um conhecimento teórico, pura e simplesmente informações, mas um conhecimento que gere transformação em sua vida. E um cristão emocionalmente saudável precisa entender que a falta de conhecimento espiritual, conhecimento da vida, conhecimento de Deus, conhecimento do nosso funcionamento, tem gerado muito desequilíbrio emocional na vida de muitas pessoas, sabia disso? E aqui eu queria hoje te trazer um conceito importante, né, com relação a essa questão. Se você quer ser um cristão emocionalmente saudável, uma das coisas que você vai precisar aprender a cuidar de uma maneira muito especial é a sua mente. Sabia disso? Uma das coisas que um cristão emocionalmente saudável, na verdade, eu quero fazer uma afirmação. Eu creio que é impossível uma pessoa viver uma vida emocional saudável sem entender o quão importante é o funcionamento da mente e o quanto que a sua mente precisa ser alvo principal de investimento na sua vida, no seu desenvolvimento pessoal. Existem muitas pessoas que não têm discernimento do quanto que a sala de comando da nossa vida é a nossa mente. E se você não ganhar a dimensão disso, né, isso pode trazer muito prejuízo na sua vida. Porque nós precisamos, como cristãos, de ter uma mentalidade correta à luz da palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, eu vou te citar alguns textos bíblicos e fazer algumas considerações sobre o funcionamento da mente, tá bom? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver muitas vezes sinalizações como, por exemplo, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em Provérbios 4:23 diz isso. Nós poderíamos lembrar aqui também da palavra de Deus que diz em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, tudo que é nobre, seja isso que ocupe o vosso pensamento, se alguma virtude há, algum louvor existe. Nós poderíamos aqui lembrar de quando Paulo, lá em 2 Coríntios 11, alerta os cristãos de Corinto, e ele fala, o que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida, que se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Gente, há muito tempo a mente humana é estudada, né? A Bíblia nos dá muitas orientações acerca da mente humana. E a ciência, ela, há muito tempo, né, tem estudado a mente humana. E nos últimos anos, em especial, desde a década de 50 em diante, começou a ser desenvolvido uma atenção muito especial ao funcionamento da mente e à influência dos pensamentos sobre a saúde mental das pessoas. E o que foi identificado? Foi identificado nas pesquisas que grande parte dos transtornos psicológicos estão intimamente ligados a um modo distorcido
de pensar. Então, quando uma pessoa pensa de maneira distorcida, ela vai sentir de maneira negativa e ela vai reagir de maneira negativa. Então, esses estudos começaram a criar de maneira muito substancial a comprovação de que se uma pessoa quer viver saúde mental, quer desfrutar de saúde mental, de saúde emocional, essa pessoa precisa entender que quem cuida da mente, cuida da vida. Se uma pessoa quer desfrutar de saúde emocional na sua vida em tempos de pandemia e em qualquer momento da vida, nós precisamos entender que nós precisamos entender como a nossa mente funciona. A sua mente, ela funciona de múltiplas formas, né? A gente vai ao longo dessa semana ensinar um pouco mais como que a mente funciona. Mas é muito importante você entender que se você quer desfrutar de saúde mental, né, e eu quero que você registre isso, se eu quero desfrutar de saúde mental na minha vida, se eu quero ser um cristão emocionalmente saudável, eu preciso aprender como funciona a minha mente e eu preciso aprender a usar essa mente a meu favor. Não é à toa, gente, que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, quando ele fala aos romanos, né, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que uma pessoa possa desfrutar da perfeita vontade de Deus para a sua vida, possa realmente desfrutar de tempos melhores na sua vida e, falando em nível psicológico, desfrutar de saúde mental e emocional, essa pessoa precisa entender: a minha mente, ela é a sala de comando. E eu preciso aprender a usar a minha mente a meu favor. Eu preciso aprender a usar a minha mente em meu benefício. Por quê? Porque se eu não souber usar a minha mente, se eu não souber administrar os meus pensamentos, você há de concordar comigo que muitas vezes a gente vive uma batalha na mente, não é verdade? Quem aí que está conectado comigo, de vez em quando às vezes sente que parece que a mente vai explodir, de tanta batalha que acontece aí dentro. Não é verdade? É só eu que acontece isso? Ou tem gente aqui que acontece isso de muitas vezes você sentir uma batalha enorme na sua mente, uma batalha de pensamentos, uma batalha de sentimentos, né? Todos nós, não é verdade? Muitas vezes a gente experimenta uma batalha, um turbilhão de pensamentos dentro de nós. E nós precisamos entender que a nossa mente, ela tem chaves, a gente pode aprender a lidar com ela. Então, eu vou te trazer aqui um conceito sobre isso, né? Então, nós vamos separar em alguns aspectos. Quando eu estou falando do funcionamento da mente, eu estou falando que eu estou envolvendo o processo do pensar. Eu estou falando do processo da reflexão, do processo do diálogo interno. Então, todos nós somos seres pensantes, ok? Todos vocês têm uma mente, e eu também. Todos nós somos seres pensantes. Mas a gente precisa entender que muitos dos pensamentos que a gente produz são pensamentos que acontecem de maneira automática, não é verdade? Ainda bem que a gente não precisa ficar 24 horas por dia, né, pensando, né? Assim, pensando no sentido de intencionalmente, né? É uma batalha diária, é uma luta constante. Então, todos nós pensamos. O problema não é isso. O problema é como a gente pensa e o que a gente pensa. Porque os estudos da psicologia, né, os estudos da neurociências, né, a Bíblia já sinaliza isso também, que uma pessoa que não alimenta bons pensamentos, essa pessoa, ela não vai conseguir se sentir bem. Consequentemente, ela dificilmente vai agir bem. Então, os estudos têm mostrado que o funcionamento do ser humano, né, começa pelo processo mental. Então, nós pensamos. Já dizia Freud que o pensamento é o ensaio da ação. O fruto desse pensamento, dessas coisas que eu penso, né, ativa os sentimentos, ou seja, eu começo a sentir coisas. Vamos supor que eu estou pensando, né, nessa pandemia e eu estou alimentando, meu Deus, será que eu vou morrer nessa pandemia? Será que eu vou perder alguém aqui na minha família nessa pandemia?
né? Não, eu acho que isso aí nunca vai acabar, né? Não, eu acho que a minha vida está perdida agora, eu acho que vai ser um caos na minha vida, na minha família, no mundo. Eu acho que não tem jeito da minha vida mudar. Ou vamos supor que você está com um problema na sua família, no seu casamento, ou com seus filhos, você está pensando, poxa, eu acho que acho que eu nasci para sofrer mesmo, né? Não tem jeito as coisas ficar melhor para mim, não. Vai ser daqui para pior mesmo. Acho que nunca vou ser feliz na minha vida amorosa aqui, não. Né? Com minha esposa, com os meus filhos, enfim. Se você está alimentando um monte de coisa dessa, fala para mim, como nosso estado emocional, ele é compatível com o nosso estado mental? Fala para mim, você está pensando um monte de coisa negativa, você está pensando um monte de coisa derrotista, você está pensando um monte de coisas, muitas vezes, contrárias à palavra de Deus, você está, muitas vezes, alimentando pensamentos negativos sobre você, sobre os outros, sobre o futuro. Se você alimenta esse tipo de pensamento, fala para mim, vai produzir emoções positivas? Falar, nossa, eu estou me sentindo tão bem aqui, que eu estava pensando um monte de coisa ruim, sabe? Eu estou me sentindo tão bem. É assim que acontece? Não é, gente. Por quê? Porque o ser humano pensa, o modo como você interage com esses pensamentos, o modo como você alimenta ou rejeita, como você rega ou reage confrontando pensamentos negativos, o modo como você interage com a sua mente, isso vai determinar muito o grau de paz ou ausência de paz que você vai sentir. Então, se você quer ser um cristão emocionalmente saudável, né, se eu pudesse resumir aqui essas primeiras reflexões de hoje para você, eu diria isso. Decida, a partir de hoje, pela graça de Deus e com o empenho da sua parte, falar, a partir de hoje, a minha mente vai ser melhor gerenciada. A partir de hoje, os meus pensamentos serão melhor gerenciados. Por quê? Pensamento gera sentimento. E sentimento, ele gera comportamento. Entende o fluxo da coisa? Para eu conseguir me comportar melhor, né, para que mudanças de comportamento duradouras aconteçam na minha vida, para que eu consiga me sentir melhor, eu preciso primeiro aprender a pensar melhor. Entendeu a lógica? Muita gente fala, eu quero me sentir bem, eu quero parar de sentir isso, sentir aquilo. Né? Eu não estou ignorando que existem pessoas que muitas vezes estão num quadro de doença, que precisa de uma avaliação mais apurada, uma avaliação médica, avaliação psicológica, tratamento. Mas aqui eu estou fazendo considerações para você aplicar de maneira geral. Você quer ser um cristão emocionalmente saudável? Eu disse que você tem que admitir sua humanidade, né? Ou seja, sou ser humano, estou sujeito a vulnerabilidades, né? Mas com a ajuda de Deus em minha vida, com o agir de Deus em minha vida e com a minha resposta a esse agir de Deus, fazendo aquilo que me cabe, eu posso desfrutar de uma vida mais saudável. Então, eu disse para você também que um cristão emocionalmente saudável é alguém que compreende que a gente é um ser biopsicossocial, espiritual. Nós precisamos investir nas várias áreas da nossa vida. Nossa, eu sou uma pessoa que investe pesado, eu oro bastante. Eu sou uma pessoa de muita oração, mas eu sou uma pessoa, sabe, que na minha vida emocional eu sou impaciente, na minha vida emocional eu me pego na minha mente julgando as pessoas o tempo todo. Eu sou uma pessoa de muita oração, mas sabe, na minha vida emocional eu tenho dificuldade de perdoar, tenho dificuldade de superar memórias traumáticas, eu tenho dificuldade de perdoar quem já me feriu, eu sou uma pessoa vingativa. Sabe, eu quero ser um cristão emocionalmente saudável, então eu tenho que orar. Sim, você tem que orar. Mas existem outras coisas que você precisa fazer, tá certo? Então, hoje a gente está aquecendo esse bate-papo aqui, né? E ao longo dessa semana, né, amanhã, na quinta, na sexta, nós vamos estar trazendo, em algumas das exposições, eu vou ver a possibilidade aqui, desenvolvendo o mecanismo, de apresentar alguns slides para vocês, para ir ensinando algumas coisas. Mas o que eu queria hoje encorajar você é entender que um cristão emocionalmente saudável precisa admitir sua humanidade. Um cristão emocionalmente saudável precisa entender que nós somos seres biopsicossociais, nós temos uma bagagem, nossa personalidade é formada de muitas influências, né? E nós precisamos, né, entender, e eu disse para você que uma vez que eu quero melhorar a minha vida, minha saúde mental, eu preciso entender que eu
tem uma mente, né, muito poderosa, né? Deus criou o ser humano como um ser pensante, deu para a gente um funcionamento mental, e nós precisamos aprender a usar nossa mente a nosso favor. Você não faz ideia quantas crenças que você foi construindo ao longo da vida que detonam sua saúde mental, detonam o seu comportamento, muitas vezes roubam sua energia para viver. E nós vamos, essa semana, atacar essas crenças, para que você possa nutrir crenças saudáveis, crenças de vida, crenças de esperança, crenças de superação, crenças que vão abençoar a sua saúde emocional. Eu tenho certeza que se você está conectado aqui, é porque você deseja ser um cristão emocionalmente saudável, não é verdade? Que Deus abençoe sua vida, que você já desliga o piloto automático da sua mente e decida a partir de agora. Já que a mente é a sala de comando, eu vou começar a usar minha mente a meu favor. Eu vou parar de alimentar naturalmente só pensamentos negativos, deprimentes, derrotistas, pensamentos negativos sobre mim, sobre os outros ao meu redor, sobre o meu futuro. Eu vou trazer a minha memória. Se eu pudesse te dar um versículo para você memorizar, vou dar mais uma tarefa aqui, você memorizar e declarar. Se você está conectado comigo, declara aí na sua casa mesmo. Diga comigo assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Você vai gravar esse versículo de Lamentações 3 e você vai declarar ele constantemente. Todavia, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você vai aprender ao longo dessa semana como ter uma mente cheia de esperança, como ter uma mente saudável. Porque se você aprender como ter uma mente saudável, as suas emoções elas vão entrar em equilíbrio com a sua mente. E elas vão gerar respostas, sentimentos mais saudáveis. E, consequentemente, você vai conseguir se comportar melhor. Não sei qual é o nível da sua batalha, mas uma coisa eu sei. Estou junto contigo, o Senhor está junto conosco para vencermos. Amém? Um grande abraço para todos. Chama mais pessoas, chama amigos. E amanhã, 10h30, a gente se encontra. Um abração. Tchau, tchau.